expectativa no Richarlison em voltar a ser o Richarlison da Copa de 2022? Porque assim, ele foi o último 9 com sequência na seleção brasileira, né? Foi, e fez gol até. No Copa do Mundo, gosto. Cara, eu confesso que eu nunca fui muito fã do futebol do Richarlison a nível de seleção brasileira. Acho bom jogador, acho muito útil em clubes, mas a partir do momento que é 9 da seleção brasileira, e daí a gente puxa histórico de centroavantes da seleção brasileira, eu acho que ele é muito abaixo. E também eu acho que a seleção brasileira tem, por mais que passe por carência no setor, Sim. tem nomes que podem render mais que o Richarlison. Quem você acha que podia estar na vaga dele ali? Cara, eu acho um monte de cara. Yuri Alberto, Igor Jesus, até do futebol brasileiro, tá? Aí o próprio Cunha, eu acho muito melhor. Eu gosto muito do futebol do Matheus Cunha, acho hoje. O Matheus Cunha seria o meu escolhido para aquela posição. Acho até o João Pedro melhor. Tudo bem, o Pedro ainda tá se recuperando fisicamente, não seria para essa convocação, mas também acho melhor. Então, sem pensar direito, eu já falei alguns jogadores que eu prefiro do que ele. A gente fez até um visão para jogo sobre o Yuri Alberto recentemente, né? E não tava na pré-lista, mas a gente repercutia. Talvez possa ser um nome a ser esse centroavante móvel e de ataque à última linha que o Ancelotti sempre utilizou o Mbappé na função, né? Eu também acho. Em questão de fase e questão de momento, o Yuri Alberto tá acima dele. O Caio Jorge tá acima dele. O João Pedro, pra ser esse cara de ataque ao espaço, tá acima dele. O Jesus consegue fazer isso. Então, o Jesus tá machucado, mas eu também acho que desempenhou na Inglaterra mais do que o Richarlison. Não. Igor Jesus. O Igor Jesus. O Gabriel Jesus também consegue fazer isso, tá? Mas o Igor Jesus também consegue. Que eu achei que seria, só interrompendo o assunto, que eu achei que seria o Quem Sou Eu hoje, o Gabriel Jesus, tá? Gabriel Jesus? Por causa daquele jogo contra o Equador. É verdade. Seria uma ótima. Eu achei que seria ele, tá? Mas voltando para o assunto do Richarlison. Muito bem, mas assim, ó, o Igor Jesus, eu acho que ele pode ser esse 9 que ataca o espaço, além dele trazer outras soluções. Desses todos, é o menos matador. Sim. É o cara que tem mais dificuldade para finalizar, talvez. Mas eu acho que ele agrega muito. E o Brasil tem outros finalizadores. Uma questão que você não precisa necessariamente de um 9 tão matador, sendo que você tem Vinícius Júnior, que é muito artilheiro. Você tem o Rodrigo, que faz muitos gols. Rafinha faz muitos gols. Pois é. Então eu acho que poderia ser melhor. Eu vou levantar duas situações. A primeira é que eu não gosto da escalação do Richarlison, tá? Prefiro o Matheus Cunha. Pra mim, o Matheus Cunha é o cara que poderia fazer essa função assim, de forma ideal, fazendo esse ponta de lança, principalmente voltando a armar e deixando o Estevão e o Vinícius Júnior infiltrarem, né? Então, pra mim, a escolha seria o Matheus Cunha. Mas o Richarlison, talvez, cara, seja o jogador de frente ali que a gente tem mais provado na função. Tudo bem, ele pode não estar no auge da sua carreira, mas ele já jogou uma Copa do Mundo, ele teve uma Copa do Mundo ok, bem decente, tá? Talvez para a seleção brasileira não seja suficiente, mas desde a Copa do Mundo o Brasil é uma várzea tão grande, cara, que é até difícil você criticar, o Richarlison por estar nessa escalação. Quem o Brasil preparou para estar nessa função? Ninguém, cara. Ninguém. E o Richarlison, nesse momento, ele recuperou um pouco do futebol dele, tá? Ele ganhou prestígio de novo no Tottenham, ganhou uma sequência como titular, o Tottenham acabou de ser campeão da Europa League. Então, assim, o Ancelotti tá apostando numa coisa mais segura. Só respondendo o Carlos Eduardo que comentou aqui, esquerda, da mesma o titular era o Solanke. Exatamente. Da mesma forma que eu falei de Igor Jesus, por exemplo, eu também falei de João Pedro, falei de Matheus Cunha, que jogam na Premier League e eu acho que estão acima do Richarlison, só respondendo o que ele mandou no chat ali. Pois é, e assim, você bem traz esse ponto, Matheus, da questão. O Brasil não preparou ninguém, né? Os dois nomes na função que surgiram recentemente, o Vitor Roque tá no Palmeiras e não convence tanto assim, apesar de eu achar que tem jogado bem, tá? Tem desempenhado bem pelo Palmeiras, mas de fato não é um jogador que, por exemplo, não tem jogado tanto porque o Flaco Lopes ganha minutagem recentemente. É um jogador que na Europa não funcionou no Barcelona e não funcionou no Betis. Faltou o gol, faltou ter eficiência para matar as jogadas. O Endrick, quando joga pelo Real, joga bem. Mas com o próprio Ancelotti, o Ancelotti avaliava que ele não estava exatamente 100% pronto. E lógico que a disputa é com o Mbappé, o que não é nada fácil para ninguém, né? Mas é um jogador que também não está exatamente pronto para jogar pela seleção brasileira. Então a gente cita alguns nomes, Yuri Alberto, Caio Jorge, João Pedro, cara, N nomes, e não cita Endrick e Vitor Roque, que eram os jovens, são os jovens, porque ainda são muito jovens, que eram, na teoria, os próximos na função, né? Então é uma situação na centroavância da seleção brasileira complicada. Os números do Richarlison, tá? São 24 jogos só nessa última temporada da Europeia, 5 gols marcados, 2 assistências. E quando joga como ponta esquerda, né? Na última temporada, 31 jogos, 12 gols marcados. Em 2022-23, 35 jogos. 34 em 21-22. É um cara ele que sofreu joga muita lesão pouco, também, tem né, muita cara? lesão, exatamente. Ele teve muito problema de lesão e até agora ele ganhou a posição no som, né? Exato. Inclusive, né? Porque o Solanke é o centroavante,
o Richarlison entrou na vaga do Son E ali. no Tottenham, o Kane nas últimas temporadas, no Everton foi mais um centroavante, mas às vezes, e na verdade quase sempre ao lado do Calvert-Lewin, né? Até com o próprio Ancelotti no Everton. Jogava o Richarlison ao lado do Calvert-Lewin, né? Então, é uma função talvez que o Richarlison não faça nos seus clubes e não tenha feito recentemente, nem com o próprio Ancelotti no Everton, e talvez seja uma função que, beleza, na seleção brasileira ele já fez, consegue fazer, mas não é a melhor, a ideal. E assim, na ponta esquerda ele não seria convocado, né? Então, talvez seja essa convocação, seja muito mais pela confiança do Ancelotti no cara, e em fazer o Richarlison querer voltar de fato ao que ele já desempenhou na carreira, que já foi muito bem na carreira, enfim. Mas para mim, diz mais sobre uma carência numa posição em que os caras que eram projetados a estarem a status de titular em 2026 não estão. E aí ele tem que começar a encontrar alternativas mais interessantes. O Richarlison pode ser uma delas, não acho que vai ser, né? E até prefiro o Matheus Cunha.